Campeão invicto, batendo recordes e jogando, para muitos, o melhor futebol da Europa. O Bayer Leverkusen teve a sua espetacular campanha na Bundesliga coroada neste final de semana. E nesse vídeo a gente vai entender como jogou o time de Xabi Alonso ao longo dessa campanha e os seus principais destaques. Bom, na tela você já está acompanhando uma formação inicial aí do Bayer Leverkusen com alguns jogadores que foram titulares ao longo dessa temporada e a gente vai falar também, obviamente, de algumas variações. O time do Xabi Alonso partia desse sistema com 3 jogadores atrás, Kusunu, Tai e o Tapsoba. Podia ter também o Hincapié em alguns momentos, né? Esses 4 zagueiros basicamente eram os titulares do time, alguns com mais minutos, outros com um pouco menos, alguns jogando partidas mais decisivas, outros um pouco menos, mas a base era formada por esse sistema com 3 zagueiros e esses 3 jogadores aqui atrás. Jogadores de qualidade de passe, boa saída para o jogo, né? Essa é uma ideia do time do Xabi Alonso, jogadores, zagueiros que possam construir desde a defesa, e zagueiros muito rápidos também, porque o Bayer Leverkusen era um time que jogava com a sua linha muito alta, né, uma linha dentro do campo de ataque, né, o seu time inteiro dentro do campo ofensivo, então muitas vezes esses zagueiros tinham que percorrer uma distância grande em um curto espaço de tempo para fazer os deslocamentos, coberturas, e isso era muito importante, né? Esse papel muito importante desses 3 jogadores. Não à toa, o Bayer Leverkusen tem a melhor defesa da Bundesliga com 19 gols sofridos e em 29, né, nas 29 rodadas, em 15 oportunidades não foi vazado, o que mostra a competência desse sistema defensivo, que podia algumas vezes se defender com 5, né, com o Grimaldo e o Frimpong, os 2 alas ajudando a fechar esse sistema defensivo, ou podia se defender com 4 também, né? Em alguns momentos o Frimpong subindo mais para pressionar, podia distribuir aqui a sua defesa em uma linha de 4 para se fechar ou para tentar bloquear, né, as ações do adversário, e do outro lado a mesma coisa, né? A subida do Grimaldo, o Frimpong podia também virar um lateral pelo lado direito e a defesa balançar para o outro lado. Variações no trabalho defensivo desse time do Bayer Leverkusen. Por falar nos 2 alas, né, o papel deles é fundamental ao longo dessa campanha pela efetividade de ambos no modelo de jogo do Xabi Alonso. O Grimaldo teve dentro dessa Bundesliga, até aqui, né, estou gravando esse vídeo logo depois do título contra o Werder Bremen, 9 assistências, 9 gols, melhor dizendo, e 12 assistências. Ele é o 3º artilheiro do time e o líder em assistências dentro da Bundesliga. A gente está falando de um ala que participou 21 vezes de gols dentro dessa campanha, com essas diagonais muito fortes, muitas vezes aparecendo na área para concluir as jogadas, ou para fazer um cruzamento que pudesse encontrar justamente o Frimpong. Vários ataques do Bayer Leverkusen terminavam com esses 2 alas dentro da área, muitas vezes até à frente do Boniface, né, que era o centroavante, foi o centroavante dentro da maioria dessa campanha. O Frimpong, jogador de 8 gols e 7 assistências dentro dessa Bundesliga. Se a gente olhar para os gols, a gente está falando de uma contribuição de 17 dos 2 alas. Se a gente olhar para as assistências, a gente está falando de uma contribuição de 19 dos 2 alas. Muito do volume ofensivo desse Bayer Leverkusen se dava com o trabalho do Grimaldo e do Frimpong. Essa dupla de meio campo aqui teve algumas variações. Começou com o Xhaka jogando ao lado do Ezequiel Palacios. Em alguns momentos mais nessa reta final, o Andrich ganhou um pouco mais de espaço jogando ao lado do Xhaka. E o suíço, ex-jogador do Arsenal, fez uma espetacular Bundesliga até aqui. Líder em passes dentro da competição, um jogador de quase 3 mil passes dentro dessa Bundesliga. Um jogador que lidera também o ranking de passes para o terço final, passes em direção ao ataque, né? Não é aquele jogador que fica cadenciando e tocando a bola de lado. Os passes do Xhaka são objetivos, são ofensivos, eles buscam a área adversária, né? Desses quase 3 mil passes, 403 foram dentro do campo já ofensivo do Bayer Leverkusen, né? Uma porcentagem bastante alta. Dentro das 5 principais ligas, o Xhaka é o jogador com mais passes, esses quase 3 mil que eu citei, e é o jogador que também tem mais passes em direção à área adversária, esses mais de 400. Uma margem de acerto aí de 92% teve ao longo da competição de acerto de passe, teve o Granit Xhaka, fez uma excepcional Bundesliga. Como eu disse, ao lado dele em alguns momentos o Ezequiel Palacios, em outro o Andrich, jogadores importantes nessa saída, mas também na capacidade do Leverkusen de pressionar logo que perdia a bola, né? Muitas vezes eles coordenavam essa pressão após a perda de um time que, como eu disse, se notabilizou pela sua alta posse. 63% em média dentro do campeonato, o líder nesse quesito, e também o time que mais trocou passes, né? Uma média de 600 por jogo, um pouco superior à de 600 por jogo. Com o trabalho dos 3 zagueiros, desses 2 homens à frente da defesa, dos alas, mas também desses 2 meio-campistas que invariavelmente atuavam atrás do homem mais avançado.
o Florian Wirtz, grande craque da Bundesliga nessa edição, e muitas vezes o Jonas Hoffmann, jogador que também teve a sua contribuição importante como esse meio-campista de passe, de cadência, de tentativa de criação de jogadas dentro de vários momentos, né? O Bayer Leverkusen tem o segundo melhor ataque da Bundesliga até aqui, 74 gols, faz o que tem muito de diferente para não ter alcançado o Bayern nesse quesito, é o fato do Bayern ter o Harry Kane, um jogador de 32 gols dentro dessa Bundesliga. O artilheiro do Bayer Leverkusen é o Florian Wirtz com 11, é uma diferença de 20 gols entre os dois goleadores. Mas os gols do Bayer Leverkusen eles são mais bem distribuídos, né? Um time que tem uma alta taxa de chances criadas, grandes chances criadas, é o segundo time que mais grandes chances criou dentro da Bundesliga, e tem uma conversão de 50%. Então, a cada duas grandes chances que o Leverkusen cria, em média, uma ela termina dentro do gol, que é um número muito expressivo, né, desse trabalho dentro do Xabi Alonso. Florian Wirtz, um jogador muito importante em vários aspectos, principalmente por flutuar nessa faixa central. Leverkusen trabalhava com um conceito muito interessante de terceiro homem, que consiste muito basicamente na tabela entre dois jogadores, o Shaq Wandrich, por exemplo, e um movimento de um terceiro nas costas da linha de marcação, para justamente oferecer essa opção de passe e fazer o time progredir dentro do campo. É um pouco diferente de uma triangulação, por exemplo, onde muitas vezes um lateral apoia, um ponta está mais aberto e um meio encosta. São jogadores mais posicionados para fazer essa troca de passes. No caso desse conceito de terceiro homem, não. O Wirtz era um cara que flutuava muito, ou o próprio Hoffmann, né? Dependendo de quem pudesse oferecer esse apoio ao jogador que tivesse a bola, mas muitas vezes o Wirtz, e ele se deu muito bem, né, nesse papel, nessa função, nesse modelo exercido pelo Bayer Leverkusen, traçado pelo Xabi Alonso. O Wirtz foi o grande nome dessa conquista, como eu disse, um jogador de 11 gols, marcou 3 no jogo do título e outras 10 assistências, né? Se fosse no basquete NBA, falaremos que o Wirtz tem um duplo-duplo aí, somando gols e assistências, uma competição incrível do Florian Wirtz, um jogador de 20 anos que cresceu e amadureceu muito nas mãos do Xabi Alonso. E com variações, né? Eu citei aqui a possibilidade de ter o Boniface mais avançado, um jogador de conclusão, de dar peso à área em muitos momentos, né? Um atleta que marcou 11 gols também dentro dessa Bundesliga, mas também contribuiu com outras 11 assistências, mas outras possibilidades, porque o Bayern, por exemplo, né, dentro dessa disputa da Bundesliga, em algum momento ele perdeu ali o Boniface, durante um período grande, né, no comecinho do ano. E aí a gente viu a possibilidade do Xabi Alonso de variar um pouco seu sistema de jogo. Na maioria das vezes um time de posse, de muitas trocas de passes, de um volume ofensivo muito grande. Mas se a gente pegar, por exemplo, o jogo contra o Bayern de Munique, que foi um jogo vital nessa conquista, a gente viu o Bayern numa versão um pouco diferente, né? Uma zaga, por exemplo, formada por Tapsoba, o Tá e o Hincapié, um meio-campo que tinha o Andrich ao lado do Xhaka, em uma ala o Grimaldo, na outra o Stanisic, que pode ser um zagueiro, um lateral direito, não é um jogador tão agudo como o Frimpong em vários momentos. E aí na frente uma formação diferente, né? A gente viu, sem a possibilidade de ter o Boniface naquela ocasião, um Leverkusen que jogou com o Nathan Teja e o Adli, com o Wirtz exercendo a função de falso 9. E foi um Bayern muito diferente, né, naquela ocasião. Não foi um time dominante do ponto de vista de posse, um time que baixou até um pouco mais o seu bloco de marcação, marcou muito forte o Bayern de Munique, mas explorou muito especificamente as transições em velocidade, os espaços nas costas do meio-campo e da defesa do Bayern de Munique naquela ocasião, com o Wirtz, como eu disse, como um falso 9 se mexendo muito, o Adli nessas diagonais por um dos lados, o Teja nessas diagonais por outro lado, e foi um Bayer Leverkusen que com 39% de posse naquele dia derrubou o Bayern de Munique com 3-0 e uma atuação muito convincente, né? Um trabalho de fato espetacular do Xabi Alonso à frente do Bayern de Munique, um time com um padrão de jogo muito claro, potencializando as suas individualidades, fazendo uma Bundesliga fantástica, espetacular. Time de 38 vitórias em 43 jogos na temporada, 5 empates, não perdeu nenhuma vez, tem um recorde de jogos invictos, né, dentro de uma Bundesliga, 29 até o momento que a gente está aqui batendo esse papo sobre o Bayer Leverkusen, tem rodadas ainda para terminar a competição, 5 mais especificamente, mas vai buscar não só esse recorde de ganhar o título da Bundesliga invicto, como também os outros 2 títulos que disputa. O Bayer Leverkusen está na decisão da Copa da Alemanha e está quase na semifinal da Europa League, tem uma vantagem de 2-0 diante do West Ham, pode avançar até a semifinal com o status de favorito. Pode ser que o Bayer Leverkusen, um time que no início do ano, ou ao longo de muito tempo dentro da sua trajetória, foi conhecido como Neverkusen, uma brincadeira que foi criada ali, principalmente depois daquela temporada 2001-2002, quando o time foi vice dos 3 torneios que disputou, iniciou a temporada com este apelido. Pode terminar ela com a tríplice coroa. E muito disso graças ao trabalho espetacular do Xabi Alonso.